Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Igor Belli. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Beto Pandiani, estamos a bordo aqui do Igloo e esse aqui é o nosso diário de bordo Rota Polar. Um mês que a gente saiu de Seattle, de Port Townsend exatamente. Fizemos mais de 5.000 quilômetros por terra, com grandes expectativas para, na hora de chegar, a gente começar a velejar. Infelizmente isso não aconteceu desse jeito. Fazem uns 15 dias que a gente está aqui em Tuktoyaktuk, esperando o gelo abrir. Finalmente aconteceu e a gente está com os planos de sair amanhã. Esse começo de viagem não está acontecendo do jeito que a gente pensava que ia acontecer. Isso gera frustração, demanda muita paciência, mas o astral foi muito bom sempre e a gente está prestes a partir, né? Eu acho que o que realmente está ajudando muito o Igor e eu é a experiência que nós temos, né? Não é a primeira viagem, o Igor também já fez muitas outras viagens, independente de mim, mas as outras duas anteriores que nós fizemos juntos, muitas coisas, ou seja, a maioria das coisas que aconteceram de errado a gente não esperava. Então nós tivemos já uma escola boa no Pacífico, uma escola muito boa no Atlântico, para perceber que tudo que não está no planejamento e vem, a gente tem que focar na solução e tentar se afastar ao máximo de uma situação onde a gente possa ficar se minando mentalmente ou lamentando. Como o Igor falou, foi um teste de paciência. Eu vejo com bons olhos agora que nós estamos a um dia da partida, que de fato nós passamos nesse teste e estamos saindo com astral. A gente manteve o ânimo, mantivemos o bom humor. Aliás, o bom humor sempre foi presente nessa dupla aqui. As situações mais difíceis que a gente passou, inclusive no Pacífico numa noite que a gente quase afundou com o barco, a gente ainda mantinha um humor para a gente conseguir lidar com uma situação tão adversa como aconteceu. Na hora de preparar uma expedição assim, o Betão ele sempre agrega um tempo um tempo morto, né? Que é um tempo para gastar em momentos de coisas que não estavam previstas. Sempre é frustrante, né? Chegar e não conseguir sair, mas ainda estamos nos tempos, a viagem não está em perigo, a gente está bem ansioso assim de começar. O barco amarrado no pier não é o melhor lugar para um velejador. Ainda mais numa situação como essa aqui em Tuk, como nós tivemos, com muito calor e muitos insetos. Nós já passamos por situações difíceis no Atlântico, quando ficamos quase 10 dias acalmados, com sol, sem vento, sem perspectiva de andar. No Pacífico, quando a viagem foi interrompida 2 vezes, uma vez por 4 meses, depois por 3. As quebras que nós não esperávamos, né, Igor? Esse tempo foi um tempo morto, né? A gente está aqui no pier parado, mas mesmo assim a gente teve a oportunidade de sair um pouquinho, provar o barco, a gente morou no barco, não é que a gente ficou parado de dedos cruzados, né? E isso nos dá uma certa confiança no barco e a gente está pronto, só precisa abastecer as últimas coisinhas, principalmente água, e amanhã a gente está pronto para velejar. Claro que a gente está feliz, a gente está aqui para isso, né? Então a gente precisa navegar, precisa ganhar milha na verdade, porque se bem a expedição já começou, a gente já fez 5.000 quilômetros por terra, no mar a gente fez muito pouco. E a gente vai estar bem feliz mesmo na hora que a gente começar a ver o número de milhas diminuindo. Eu me lembro que quando nós saímos de Villa del Mar, na travessia do Pacífico, né, do Chile, deu uns 15 minutos, eu virei para o Igor e falei para ele assim, nós nunca estivemos tão próximos da Austrália, né? Ainda faltava 17.000 quilômetros. Ele olhou para mim, eu falei, pensa, nós passamos 2 anos e meio trabalhando no projeto, importando barco, adaptações, patrocínio, logística, todas as adaptações de tudo, e agora a gente está saindo. Então, eu sempre coloco isso, né? 80% da viagem acontece antes. Os 20% agora é execução. As dificuldades elas começaram bem antes da viagem começar, porque originalmente a ideia era sair de Nome, no Alasca, no Estreito de Bering, e nós desistimos dessa opção logo uns 3 meses atrás, porque com a guerra da Ucrânia os valores dos fretes subiram muito e nós também descobrimos que eles não tinham um cronograma muito certo em relação
a chegada de um barco com um container com o nosso veleiro. E nós descartamos essa opção com medo do barco ficar preso, de ter algum conflito mais sério, como uma zona de exclusão, e a viagem não começar porque o barco não estaria disponível. Aí nós tínhamos uma segunda opção do Alasca, segunda e única opção por terra, que é para um lugar chamado Prudhoe Bay. Mas a estrada não chega na água, ela chega justamente na planta de petróleo, e nós precisávamos da permissão, e nós tentamos de todas as formas, com várias pessoas nos Estados Unidos nos ajudando, inclusive o presidente de uma outra petrolífera, e não teve jeito. Aí nós fomos para a última opção, que é exatamente aqui em Tuk, que é uma estrada que chega no norte do Canadá, numa cidade que está na foz do rio Mackenzie, aqui de frente para o mar. Isso demandou uma mudança na logística, nós tivemos que alugar um motorhome, rebocar o barco por 5.000 quilômetros, sempre a preocupação, né, de ter algum problema na estrada, sendo que os últimos 850 quilômetros foi numa estrada de terra bem complicada, com muita pedra. A gente teve que embalar o barco inteiro, então com todo o cuidado nós chegamos aqui. E a cereja do bolo, né, que foi a previsão que nós já começamos a escutar logo que chegamos aqui, no Canadá, de que esse ano o verão atrasou 3 semanas. Na verdade, a primavera atrasou 3 semanas, tudo foi atrasando. Então, os ventos fortes da primavera, que deveriam soprar e criar ondas, ondulações, para começar a quebrar a placa de gelo, né, a banquisa, né, da calota polar, próxima de terra, esses ventos não aconteceram. Então, nós chegamos aqui em Tuk, o gelo estava mais ou menos 15 milhas daqui. O nosso caminho totalmente bloqueado, tanto para voltar para o Alasca, como seguir viagem, né? Temos amigos que estão em Nome, que também ficaram presos, sabemos de outras pessoas que estão fazendo outras viagens. Está sendo um ano atípico, né? Em relação ao de gelo da calota, ele aconteceu de uma forma muito mais acelerada do outro lado, na passagem nordeste, em cima da Rússia, do que desse lado. Estamos a um dia da saída, justamente ficamos aqui quase que numa quarentena de 3 semanas, esperando a oportunidade de sair. Nós temos um prognóstico que não é o ideal, mas nós sabemos que se a gente ficar esperando o mundo ideal, a gente nunca vai partir. Nós temos muita responsabilidade na tomada de decisão, não nos sentimos pressionados em forma alguma em sair, mas como velejadores, intuitivo e como a gente conversou bastante, daqui a Paulatuque, que são aproximadamente 200 milhas, nós vamos velejar com cautela, a gente não tem mar aberto e a ideia é ir prescrutando, né? Andando e sentindo e todos os dias recebendo as fotos via satélite dos mapas para fazer uma avaliação e tomar uma decisão se a gente vai passar pela esquerda de um bloco ou pela direita de um outro bloco. A gente não sabe muito bem como isso vai acontecer, mas nós sabemos que nós temos que partir. Obviamente as dificuldades logísticas não tem nada a ver com o clima, né? Mas para falar dessa dificuldade que a gente está tendo aqui localmente, a gente esteve estudando um pouquinho a situação do gelo de um modo global aqui no norte. E de acordo ao Snow and Ice Center dos Estados Unidos, o mês de junho de 2022 não é um mês tão atípico assim em relação a verões anteriores no global, né? Mas aqui localmente, nessa parte do norte, aqui no norte do Canadá, eles tiveram uma primavera particularmente fria. Isso fez que a espessura do gelo de mar esteve bem mais grossa. Para saber se isso tem alguma relação com o aquecimento global ou as mudanças climáticas, teremos que fazer essa pergunta para especialistas. Mas, com certeza, a gente vendo aqui a população local, dá para perceber que nos últimos anos as mudanças foram importantes. Tanto é que aqui em Tuktoyaktuk eles estão prevendo que daqui a 30 anos eles vão ter que trocar de lugar a cidade, literalmente. Eles já sabem onde eles vão instalar a cidade. E isso mostra realmente que tem uma mudança acontecendo. O que certamente nos afeta é no planejamento, porque o aquecimento global faz com que, ou as mudanças climáticas, fazem com que
as probabilidades ou estatísticas dos anos anteriores são mais difíceis de usar, porque como há uma mudança e a mudança é relativamente grande, é difícil se basear em anos anteriores. E num barco como o nosso, onde a gente, para velejar, não pode ter nada de gelo, é muito sensível, afeta muito o nosso cronograma, o fato da gente poder sair ou não, e isso dificulta. Mas é uma expedição, né? Se fosse fácil, não daria para chamar isso uma expedição. Bom, dificuldades é sinônimo de viagem num barco aberto, né? Desde que nós optamos por velejar num barco sem cabine, o Igloo tem uma pequena cabine que é para dormir, mas a gente veleja exposto, não tem motor. A gente sabe que as dificuldades elas são solucionadas com tecnologia, com criatividade, com inovação, com bom humor e com espírito de equipe. Como eu disse, não é a primeira viagem que o Igor e eu fazemos, já fizemos a travessia do Pacífico e do Atlântico, que foram recheadas de problemas e nós sempre resolvemos os problemas muito baseado na nossa experiência. Sempre tivemos tranquilidade porque sempre a preparação das viagens foram muito meticulosas, né? Nós sempre soubemos que se o barco virasse, nós saberíamos o passo a passo de como fazer o barco desvirar. Obviamente aconteceram algumas quebras que nós não tínhamos imaginado que poderiam acontecer, mas nós solucionamos. Eu tenho um companheiro, o Igor, que é um cara excepcional porque ele tem uma vivência muito particular, né? Ele mora num veleiro desde que nasceu, há 38 anos, é engenheiro, mecânico, matemático e tem muita experiência prática, né? Isso ajuda muito. A minha experiência está muito focada no tipo de barco como esse, né? De como veleja, né? Então nós dois temos características que se complementam muito. Mas eu diria que o tempero central de tudo isso é a nossa amizade, o nosso bom humor e a nossa experiência. A motivação é uma coisa muito importante numa viagem assim. Se começar a perder a motivação, entra a frustração e isso nunca é bom. Afeta muito a relação entre os tripulantes e coisas assim. Felizmente ou infelizmente, o Betão e eu passamos por experiências similares no passado. Por exemplo, na última expedição que a gente fez no Atlântico, passamos por situações em que não adiantava manter a vela em cima do mastro porque não tinha nada de vento. A gente descia a vela e cobria para se proteger do sol. Era muito frustrante. Tinha dias que a gente ia até para trás, não ganhava milha, mas a gente perdia. Então, para manter a motivação, a gente pensa no global, a gente pensa que não é porque a gente está parado hoje, que ontem a gente foi para trás, que a gente não vai chegar no nosso objetivo final. E em questão a preparação, a gente chegou aqui relativamente bem preparado, não temos problemas com o barco, nos mantemos bem alimentados, bem protegidos dos mosquitos. A gente tenta usar esse tempo que a gente está perdendo, entre aspas, para se preparar melhor para o tempo em que a gente vai poder velejar, para que esse tempo perdido não seja perdido, na verdade. O atraso, nós já sabíamos que poderia acontecer isso, né? Então, numa viagem de 90 dias, 80 dias, né? Se a gente tivesse, vamos dizer, um calendário otimista, essa viagem poderia acontecer até em menos de 80 dias. E quando eu fiz a conta de como fazer a gestão dos recursos, né? Do que levar no barco, a parte financeira, a logística, eu imaginei um cenário até de 110 dias. Então, nós estamos dentro desse prazo, né? Vamos dizer, a gente já queimou muita gordura nessas 3 semanas que nós ficamos parados aqui. E agora, daqui para frente, a gente tem, vamos dizer, um cronograma mais apertado. Então, se a gente tiver condições de velejar, nós vamos priorizar velejar 24 horas seguidas, ou digo, ininterruptamente, né? As escalas, sem problema algum, vão diminuir para que a gente consiga chegar no meio de setembro ao final dessa viagem.